Salve, salve guerreiros! Como vocês estão? Professor Lego Fontes na área, papo reto, e vocês viram a thumbnail desse vídeo e a pergunta é: você sabe ao menos o básico? Bom, isso foi uma provocação e entendam provocação, o termo provocação, na melhor das acepções, porque o que eu quero trazer nesse vídeo é um alerta. E, aliás, é muito importante que todos vocês que querem e precisam de uma redação de alto desempenho escutem atentamente o que eu vou dizer. E, aliás, eu sugiro que você até salve esse vídeo, que quando você aperta lá o joinha, ele fica salvo ali em uma galeria, para que você se lembre sempre desse alerta, desse aviso que eu vou dizer nesse momento. Olha só. Em geral, muitos que entram em contato comigo para orçamentar cursos ou para saber sobre mentorias, sobre orientações a respeito da prova discursiva dos mais diferentes certames, seja provas que envolvam dissertação argumentativa, dissertação expositiva, estudo de caso, questão dissertativa, independente do tipo ou gênero textual, muitos me procuram com a seguinte frase: oi professor, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo certo? O senhor faz só correção? O senhor tem só pacote de correções? O senhor trabalha apenas fazendo a correção e mandando a avaliação, a nota? Bom, há alguns, sim, que necessitam desse serviço porque já tem todo um histórico, toda uma base, já desempenharam nas mais diferentes provas, tiveram todo um processo de desempenho já comprovado e precisam se exercitar continuamente com orientação. Até aí tudo bem, ok. No entanto, eu percebo que boa parte daqueles que me procuram perguntam sobre correção, perguntam sobre avaliação, no entanto, não dominam a parte teórica. E guerreiros, aí está o alerta e o erro gravíssimo. Percebam que boa parte desses que me perguntam a respeito de pacote de correções não dominam ou sequer têm conhecimento da parte teórica da redação. E se engana quem pensa que a parte teórica da redação ela pode ser negligenciada. Ou, se ela for negligenciada, isso não vai interferir no desempenho. Guerreiros, esse alerta é muito sério. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos imaginar que você vai resolver uma prova de língua portuguesa, uma prova objetiva, uma prova de múltipla escolha. E essa prova tenha, por exemplo, uma questão de crase, tá? Bom, como é que você vai resolver uma questão de crase se você não domina o conceito do que é o acento grave, quais os casos que ele funciona, quais os casos proibitivos, quais os casos facultativos e de que maneira o acento grave pode ser inserido em um determinado contexto frasal? Assim também a redação. Como você vai produzir uma redação de alto desempenho se você sequer sabe o que é um tópico frasal? Sabe o que é uma tese? Sabe como se apresenta um argumento? Isso eu estou falando no caso da dissertação argumentativa. Se você não domina conceitos mínimos da parte relacionada à norma culta. Se você não sabe o que é um projeto de texto. Se você não sabe como você vai ser avaliado, quais são os critérios de correção, guerreiros. Olha só. Redação de alto desempenho, os meus alunos sabem disso, eu sempre faço essa analogia. Redação de alto desempenho é uma pizza grande, de 8 pedaços. Um pedaço é a parte estética, outro pedaço é a parte argumentativa, o outro pedaço é a norma culta, o outro pedaço é a parte temática, o outro pedaço é a parte de coesão textual e por aí vai. É composta por várias partes que vão formar o todo. E eu percebo que boa parte dessas pessoas que me perguntam ou que me procuram com esse discurso, além de não dominar a parte teórica, se preocupam com um único item, o tema. Ou seja, imbuídos da ideia de que se eu consigo prever ou consigo projetar o tema com exatidão, eu vou ter um alto desempenho na prova, o que não é verdade. Aliás, eu provo isso continuamente no método aniquilador de redação, em que, por exemplo, eu dou o spoiler do tema antes de acontecer o simulado. Ou seja, eu vou passar para os meus alunos
basicamente qual vai ser a abordagem temática, o assunto a ser tratado, mando, por exemplo, material de apoio para que ele possa se inteirar da abordagem, e ainda assim os resultados não são, ou boa parte deles, não são de alto desempenho. O que eu quero dizer com isso? Que saber o tema com antecedência também não garante que você vai desempenhar. E também, se você não dominar a parte teórica, eu garanto, você não vai produzir em alto nível. E quando eu digo alto nível, guerreiros, aí eu estou trazendo um número que os meus alunos já sabem o que eu considero como alto nível. Alto nível é 90%. Ou seja, se sua redação vale 100, 90 pontos. Se vale 10, 9 pontos. Se vale 1.900 pontos. A partir daí é alto desempenho. Porque a partir desse número, é muito difícil que você não seja aprovado, independente da prova que você vai fazer. Independente do certame que você se propõe a fazer. Então, guerreiros, redação também é teoria e prática. É teoria e prática. Claro, você precisa praticar bastante, você precisa produzir simulados em condições de prova, com abordagens temáticas concernentes com a prova que você se propõe a fazer ou quer ser aprovado, com todo o processo de orientação. Isso é absoluta verdade. É como o ato de dirigir, ou seja, se eu quero dirigir, eu preciso entrar no carro e dirigir, sim. Só que eu preciso também estar ciente de toda a parte teórica para que eu faça do jeito certo, ou para que eu tenha uma base consistente para que eu possa evoluir gradativamente. Então, uma redação de alto desempenho não se faz apenas com um item, se faz por um conjunto de fatores que faz com que o alto desempenho aconteça. Até porque, se fosse simples, se fosse fácil, se fosse todo esse processo simplista que muita gente coloca, guerreiros, a maioria tiraria notas avassaladoras e desempenharia de maneira tranquila. O que vocês sabem muito bem não é o que acontece. A maioria vai muito mal e a maioria, por vezes, ou boa parte dessas pessoas não é aprovada porque não conseguiu produzir dentro de um contexto que lhe dê a condição de performar na prova de redação, que todos sabem, em geral, é a disciplina mais importante da maioria dos certames. Então, não negligencie essa disciplina, não negligencie a parte teórica, ou seja, aprenda o básico, solidifique a sua base teórica para que você, junto com essa base teórica, possa diagnosticar, resolver problemas, entrar num processo de prática que seja efetivo, e aí sim, você vai evoluir ao longo do tempo e, a partir disso, conseguir resultados e, consequentemente, conquistar a tão sonhada aprovação. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você curtiu ou se isso foi importante para você, curta, comente, compartilhe. Eu sou o professor Lego Fontes e tenho a única missão de ajudá-lo a produzir a melhor redação da sua vida. Vamos para cima.